Olá, meu amigo, tudo bem? Muito obrigado por assistir nosso programa Uma Palavra Clara. Pastor Wesley, aqui da Igreja Batista Nordeste. E nós estamos vendo alguns exemplos, lendo umas histórias na Bíblia que nos avisa, que nos alerta sobre o perigo no qual a alma do pecador está. E queremos chamar, como a Bíblia chama de uma maneira em várias passagens, e nos ensina como evitar a ruína. Como nós possamos não ser condenados, destruídos, castigados por um Deus todo santo por causa do nosso pecado. E nós temos falado sobre Faraó e Nabucodonosor, mas são dois indivíduos. Mas, em geral, também vemos algumas culturas ou sociedades, grupos de pessoas que, vendo ou ouvindo sobre o julgamento vindouro, a resposta foi diferente. Deus criou o nosso mundo perfeito. E foi pela desobediência de Adão e Eva que o pecado entrou no mundo. E o pecado trouxe vários amigos. Corrupção, violência, avareza, cobiça, contaminação, dificuldade, todas as coisas ruins da nossa existência. E o maior problema que o pecado gerou foi a morte. E não somente uma morte física, mas uma morte espiritual, separação eterna do nosso Criador, que o pecador sofreria se ele morre no pecado dele. Romanos 5,12 diz que, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todos estamos no mesmo barco. Todos somos pecadores. Todos estamos debaixo da condenação, justamente. Mas o Deus da Bíblia é um Deus de misericórdia e de graça. E Ele não quer que o pecador morre no pecado dele. Deus quer salvar a ele. Deus quer redimir a ele. Deus quer se reconciliar com ele. Mas Deus não obriga a ninguém a ser salvo. Deus não obriga a ninguém de aceitar ele e estar bem com ele. É quem quiser, a Bíblia diz. Mas tem dois exemplos de pessoas, de grupos grandes de pessoas que foram avisados. E a resposta, a reação deles foi diferente. Primeiro, no livro de Gênesis, temos o homem Noé, que nos dias dele, Deus viu o mundo e que era abominável. Cada pensamento da imaginação, do coração do homem era perversidade, era pecado, era mal. Aí, Deus decidiu, e pela justiça e a santidade dele, disse, vou limpar a face da terra, vou destruir a todos e começar de novo. E a Bíblia nos ensina em Gênesis 6 que Noé achou graça nos olhos de Deus. Ele era homem temente a Deus, não era um homem perfeito. E por isso ele precisava da graça de Deus. Graça é favor não merecido. Noé era pecador, mas temia a Deus. Deus avisou a ele e Deus diz para Noé, eu vou destruir a terra. Eu vou matar a todos. Então, agora eu estou avisando a você para você construir um arco. E você e sua família e todos os animais da terra, de terra seca, eles vão entrar naquela arca para sobreviver ao julgamento. Para ser salvo do julgamento. E ele obedeceu. O Novo Testamento nos avisa que Noé pregava por 120 anos sobre aquele julgamento vindouro. Ele estava construindo a arca, que avisava o povo, algo vai acontecer. E com certeza, pessoal, o que você está fazendo? Mas por quê? E ele explicou o que Deus falou para ele. E com certeza, você sabe como o ser humano é meio fofoqueiro, não? Com certeza a notícia passou a todos. Ah, você ouviu sobre Noé? Sabe o que ele está fazendo? Sabe o que ele falou? Que ele precisa construir aquela monstruosidade porque há um Deus que vai destruir todo porque somos maus. Imagine, quem é Noé? Ele não é perfeito. Quem é ele para dizer que nós estamos errados e que Deus vai destruir a todos e que Deus mandou a ele construir algo e que ele e família vai... Imagine isso. Mas com certeza Noé disse, vai ter espaço aqui. Venha com sua família para ser salvo.
120 anos. E sabe quantos entraram na arca? Só Noé e família. Mas ninguém aproveitou da oferta. E a Bíblia diz ao final de Gênesis 6, versículo 21, expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo o homem. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas. Tudo o que havia em terra seca morreu. Assim foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, e até as aves dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Foram avisados, a sociedade, a cultura naquele dia, aquela sociedade, foram avisados do julgamento de um Deus todo santo sobre o pecado. E não se arrependeram. E por causa disso, foram destruídos. Outro exemplo, no livro de Jonas. Temos testemunho do ministério de Jonas, no livro de Jonas, e alguns de vocês conhecem a história. Como Jonas era profeta, pregava em Israel ao povo de Deus, mas depois Deus mandava ele pregar a cidade de Nínive, inimigo dos israelitas, que fez Israel sofrer muito, que fizeram muitas coisas horríveis e abomináveis contra Israel. E Deus mandava o profeta dele para pregar o julgamento de Deus e o castigo vindouro, que será a destruição da cidade deles. Jonas não quis, ele tentou fugir, Deus ensinou a ele quem manda, ele se arrependeu, e a palavra de Deus veio segunda vez a Jonas, e aquela segunda vez ele obedeceu e foi para Nínive pregando. E pregando por 3 dias, entrando, e pregava, e aquela cidade idólatra, aquela cidade, aquele povo violento, malvado, perverso, duros, brutos, aquele povo, aquela sociedade, qual foi a resposta deles quando a palavra de Deus veio dizendo, por causa do teu pecado, Deus vai destruir? E qual foi a resposta deles? Essa palavra, Jonas 3, versículo 6 até versículo 9. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de saco, e sentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei dos seus grandes, dizendo, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebem água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. 2 grupos perversos. Aquele primeiro grupo tinha 120 anos de demonstração do que estava chegando, e não se arrependeram, e ficaram extintos da terra, e morrendo no pecado. Todo esse tempo estão em tormentas, como julgamento sobre o pecado. O segundo grupo, Nínive, 3 dias. Mas os mais pobres, até o rei, o homem mais poderoso na cidade, disse, sabe o quê? Para com essa violência, para com essa idolatria, para com tudo que vocês estão fazendo e como você está vivendo, e vamos nos humilhar diante desse Deus, porque quem sabe se talvez, se nos arrependemos, se não acharemos graça nos olhos dele. Eles se converteram, se arrependeram. E Deus não. Versículo 10 diz,
Deus viu as obras deles como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria. E não o fez. O Deus todo santo, que seria justo em castigar o pecado, ele se deleita na misericórdia. Ele quer derramar misericórdia e graça em lugar de ira e furor. E vemos algumas coisas aqui que chamam a nossa atenção. Primeiramente, não se importa que tão grande seu grupo, uma sociedade, uma nação, uma cultura, não é maior que Deus. Primeira coisa, não há um grupo, nação, cultura, sociedade que é maior do que Deus. Pode ser que este mundo inteiro se rebela contra Deus. Pode ser que o mundo inteiro rejeita a verdade, rejeita a palavra de Deus, rejeita o chamado de Deus de se arrepender do seu pecado. Pode ser que o mundo inteiro rejeita e diz, não, nós vamos viver assim, e nós queremos andar assim, e nós amamos as concupiscências e o pecado e a perversão e a abominação do nosso coração e imaginação. Se 100% do ser humano, da raça humana, faz isso, mesmo assim, Deus não fica preso de não cobrar e castigar o pecado. Ele é capaz. E a palavra dele revela que o julgamento certamente cairá sobre o pecado. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Mas sempre chega o momento que o preço do nosso pecado e desobediência será pago. E você não vai gostar daquele dia. E naquele dia, você pode desfrutar essa vida toda de maldade, de abominação, de perversão, e você diz, não, eu estou feliz, eu não preciso, e naquele dia nem vou olhar, e aquele dia você será obrigado a reconhecer quem realmente é Deus. E naquele dia, tudo que você está querendo viver agora, e experimentar, e conhecer, e viver, mesmo que você fosse totalmente feliz e agradecido com o que você está fazendo agora, naquele dia do julgamento, não valerá a pena, não. E aí, vemos a segunda coisa. Primeiramente, que não há nenhum grupo, sociedade, nação, nada maior que Deus. Segunda coisa, mesmo que Deus seria justo em destruir o pecado agora, a segunda coisa é, Deus é misericordioso. Deus seria justo em olhar. Olha só aqui no Brasil, olha como a situação está. A corrupção do mundo político, do nosso governo, da nossa sociedade, a economia da nação. Tanta corrupção. Tanto dinheiro gastado na coisa que não era para gastar ali. A violência. Quantos mortos, quanto crime acontece, quantos assaltos acontecem. Nós temos vivido numa sociedade tão perversa e anti-saudável, anti-bíblico. Defendemos o direito do criminoso cometer crime. E cobramos e castigamos e envergonhamos quem ama a justiça e a verdade e amor e pureza. E hoje em dia é normal, é favorável ser salteador, criminoso. Pense comigo, olha quantas crianças, quantas de menor idade que desapareceram e foram traficados por várias partes do mundo, Brasil, quanto crime, quanto abuso, até abuso sexual que acontece contra crianças e adolescentes só no nosso país. Tanta maldade, perversão e abominação que existe em nossos dias. E mesmo Deus seria justo. Ele seria justo em destruir essa nação agora por causa da abominação que é celebrado e elogiado na nossa sociedade. E mesmo assim, que seria justo, Deus chama. Ele não destruirá. Ele não tem destruído, ele não está cobrando o Brasil agora totalmente. Ele ainda tem mensageiros e mensageiras dizendo, arrepende-se do pecado, Deus te ama, Ele te dará uma vida 1000 vezes melhor do que essa. Ele pode sarar aqueles feridos, Ele pode te melhorar e construir e edificar para ter uma vida saudável. E Deus, mesmo que seria justo em castigar o pecado da nossa nação, Ele quer estender a misericórdia
e a graça. Ele quer nos salvar, Ele quer perdoar, Ele quer lavar e purificar. Ele mandava 2 mensagens através de 2 mensageiros a um povo e deu tempo para ele se arrepender. Deus ia castigar, Ele ia destruir, mas queria dar a oportunidade ao pecador se arrepender para ser salvo. E Deus clama até hoje, no meio de um mundo perverso, Ele diz: venha a mim. O pecado não pode te saciar, o pecado não te deixará feliz, o pecado tem consequências, está amarrando a sua alma, o teu coração, a tua vida, e você não vai gostar depois. Venha a mim. Eu posso te lavar e purificar. Posso fazer a sua vida útil. Posso te dar e conceder paz que sobrepassa todo o entendimento. Venha. Eu quero te salvar e perdoar e transformar para você não andar como você está andando agora. Você descobrirá qual é a verdadeira alegria e gozo nessa vida. Uma vida vivida em comunhão com teu Deus. E aí, vemos a terceira coisa. A destruição ou perdão depende na escolha da pessoa. O mundo, as pessoas ao redor de Noé não quiseram. Não tinha tempo, não tinha interesse. E Deus os avisou. Eles não se ligavam com nada disso. E assim foram destruídos. Mas Nínive, ouvindo e crendo que era verdade, entendendo a mensagem, eles logo se arrependeram e proclamaram: não podemos continuar assim. Eles disseram: talvez esse Deus demonstraria misericórdia. Vamos mudar. Vamos nos arrepender. Não vamos continuar praticando isso. Vamos clamar para misericórdia. Porque Nínive foi perdoado naqueles dias e pessoas ao redor de Noé não. Porque pessoas nos dias de Noé não queriam. Não quiseram. E Nínive quis. Você quer tentar mostrar a Deus que é você que manda? Você quer tentar mostrar para Ele que ninguém vai te dizer nada. É você que decide. Deus te dá essa liberdade. Mas o preço é muito alto. Mas quem quiser. Não importa que tão pecaminosa foi nosso caminho antes disso. Não importa que tão afastado da verdade, da luz. Não importa tudo que nós temos cometido antes. Deus é um Deus de misericórdia. E se chegamos a Ele em sinceridade, arrependido do nosso mal, e confessamos e pedimos a Ele, Ele nos perdoará. Ele não derramará aquele julgamento forte, aquele castigo duro. Ele derramaria misericórdia, graça, daria salvação, vida eterna. Mas a decisão é a nossa. A qual grupo você quer pertencer? Qual seria a sua resposta se fosse você lá no Nínive? Ou ali, ao lado de Noé? Se tiver pergunta ou dúvida, por favor, entre em contato conosco. Deus quer que qualquer pessoa que dá ouvido, que eles sejam salvos. E a Bíblia nos mostra como. Muito obrigado pelo tempo. Deus os abençoe.